Hoje eu quero falar nesse domingo de Páscoa, desejando uma feliz Páscoa a todos. Quero deixar aqui alguma coisa sobre a Páscoa. Não quero nem trazer os detalhes lá da mitologia alemã, né, que começou com a deusa Astora, ou às vezes conhecida por outro nome, Eostra, ou outros nomes assim. Mas não quero me deter ali, foi quando começou então com os ovos e o coelho, mas eu quero deixar aqui sobre a verdadeira Páscoa, quando ela foi estabelecida por Deus, quando Deus mandou com que o povo comemorasse a Páscoa quando estavam ainda na escravidão do Egito, antes de saírem para herdar a terra prometida. E então ele dá algumas ordens ali para o povo de Israel, e que isso não ficasse somente por aquele dia, por aquela comemoração, mas que isso se tornasse um memorial, algo perpétuo, que eles viessem comemorar todos os anos como festa. E então Deus dá umas ordens, umas diretrizes ali para eles, daquilo que fosse acompanhada dentro da comemoração da Páscoa. E a gente vê que quando eles estavam ali no Egito na primeira Páscoa, Deus já começa com algo muito interessante, algo extraordinário, que seria algo trazendo mais para a comunhão de vizinhos, de famílias. E ele chama ali, ele diz: olha, quando vocês verem que a família será pequena, é muito pequena para comer um cordeiro, então veja o número de pessoas, convide então o seu vizinho mais próximo da sua casa, junte-se duas famílias e ali então comam o cordeiro. Isso eu vejo algo como uma comunhão de vizinhos, comunhão de pessoas nesta celebração maravilhosa da Páscoa. E Deus então diz: faça o convite para participarem. E outra coisa que Deus também diz é que eles deveriam comer com pães asmos, sem fermento. E a gente sabe que muitas vezes na Bíblia o fermento simboliza o pecado, então todo pecado tem que ser tirado do meio do povo de Deus, todo pecado tem que ser tirado de dentro de casa. Então comer a Páscoa sem fermentos, comer a Páscoa sem pecado, comer a Páscoa sem aquilo que viesse levedar qualquer coisa, aquilo que viesse fazer qualquer intriga, coisa parecida, enfim. A Bíblia é bem clara de vez em quando, e ela até diz que um pouco de fermento, ela leveda toda a massa. Então, o pecado realmente simboliza, o fermento realmente simboliza muitas vezes o pecado por dentro da Bíblia. E Jesus até uma vez, ele alertou os seus discípulos dizendo: olha, cuidado com o fermento dos fariseus, ou os fermentos de Herodes. Então, ele traz de vez em quando assim, Paulo dá exemplo também, em 1 Coríntios capítulo 5, então aquilo que prejudica, aquilo que me atrapalha, aquilo que me impede de ter uma comunhão, aquilo que me impede de comer a Santa Ceia do Senhor com um coração sincero, um coração puro, ou seja, a Páscoa, comer a Páscoa com um coração puro, tudo isso tem que ser deixado. Fermento, aquilo que leveda, tem que ser deixado de lado, tem que ser abandonado, tem que ser tirado do meio do povo de Deus, para que haja entre eles aquela comunhão, aquela confraternização, aquele amor fraternal, e aquilo também de não comermos muitas vezes. Podemos trazer a Santa Ceia do Senhor como a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa, Ele morreu também por nós, e Ele disse que nós deveríamos fazer isto também como memorial, que a gente com frequência participasse da Santa Ceia. Então ele diz que Deus estabelece dizendo que o fermento tem que ser tirado dentro de casa, mas tem que ser comido pães asmos, pães sem fermento. E uma outra coisa também que ele coloca muito interessante é o comer com ervas amargas, para relembrarem, ou para se lembrarem do sofrimento deles, do maltratos que eles recebiam dentro da terra do Egito, e então para eles nunca esquecer daquele sofrimento que tinham. E aí, irmão, eis é que está, a gente veio para Cristo, a gente veio para o Senhor Jesus Cristo, e a gente sabe que a gente muito sofria no mundo, a gente não procurava, não encontrava um lugar de paz,
paz, de tranquilidade espiritual. A nossa alma estava sempre em busca disso, e com isso vinha o sofrimento, as amarguras da vida, as tristezas da vida. Mas um dia Cristo nos resgatou, Cristo, o Cordeiro Pascual, que morreu em nosso lugar, o Cordeiro Pascual que se sacrificou por nós, o Cordeiro Pascual que verteu o seu sangue na cruz do Calvário por nós, e que nós devíamos então lembrar do tempo passado, não como algo que nos trouxesse saudade daquilo que praticávamos, daquilo que fazíamos, mas algo que aquilo viesse a nos trazer tristeza no coração e na alma, por ter vivido por tempos no pecado, por alguns anos ou muitos anos no pecado, praticando coisas que não agradavam a Deus. Mas nós somos agora chamados à liberdade, libertos por Cristo. Ele morreu por nós, nos purificou de todo pecado. Então, comer então com ervas amargas, com lembranças daquilo que não nos trazia uma satisfação espiritual, daquilo que não nos trazia uma alegria verdadeira e nem uma paz em Cristo Jesus, que seria uma paz real, uma paz verdadeira, uma paz que você, mesmo hoje, no momento em que você passa por dificuldade, você ainda crê no Senhor Jesus Cristo, e você sabe que irá atravessar aquilo ali com mais facilidade, não como a gente antes de aceitar a Jesus, que a gente não tinha um norte, uma orientação do Espírito Santo para saber seguir o caminho certo, resolver as coisas da maneira correta. Mas agora eu e você temos Deus na nossa vida, temos Cristo. Então, comer com ervas amargas para se lembrar das angústias, das dores, do sofrimento de quando nós éramos escravos no mundo, assim como eles tinham que lembrar de quando era escravo no Egito, nós também devemos nos lembrar de quando nós éramos escravos no mundo. Mais uma vez repito, não para nos trazer saudade daquilo que nós fazíamos no passado, mas para causar tristeza na nossa alma, porque aquilo nos trazia angústia. E quantas vezes a gente não tinha, às vezes não preenchia aquele vazio do coração, da alma, e a gente buscava mais e mais, e pecava mais e mais, e sofria mais e mais. Mas um dia Cristo se revelou a mim e a você, e por isso hoje devemos nos lembrar com tristeza do que éramos no passado, mas com alegria hoje de termos Cristo na nossa vida e do nosso pecado ser purificado pelo sangue de Jesus na cruz. Uma outra coisa, deveriam comer com pressa, né? Com pressa. Então, o que eu coloco aqui com esse comer com pressa? Que nós não devemos nos demorar para abandonar o pecado, para abandonar aquilo que nos segura, aquilo que nos prende. Devemos nos afastar disso apressadamente, nos livrar, nos libertar realmente pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do Senhor Jesus, porque eles iriam sair com pressa, já deveriam estar com as sandálias nos pés, já deveriam estar com os cintos já cingidos, e também deveriam já estar com o cajado na mão, porque a hora que Deus dissesse sai, eles deveriam sair e estar pronto para esta partida, para esta virada de vida, para essa passagem, porque na verdade Páscoa quer dizer passagem, quando também ali Deus manda matar o cordeiro e espargir o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo viesse, ou Deus passasse por ali e viesse a matar todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais, que viesse a existir na terra do Egito, e até mesmo o juízo vir sobre os deuses do Egito, os falsos deuses do Egito, que nada fez por aquele povo, mas Deus iria trazer juízo sobre eles, e então Deus iria matar todos os primogênitos. Mas aquela casa que tivesse o sangue de Jesus espargido nos umbrais das portas, Deus passaria por cima. Páscoa quer dizer passagem, passando por cima. Passagem passar de uma etapa para outra, virar de uma página para outra. Então Deus passa ali e destrói todos os primogênitos, mata todos os primogênitos de animais, de pessoas, e então quando ele via aquelas marcas do sangue de Jesus nos umbrais das portas do povo israelita, ele
ele não tocaria naquela casa, naquela família, mas viveriam. Todo o povo estavam morrendo dentro das casas, mas o povo de Israel estavam ali dentro em paz, em tranquilidade. Sabe por quê? Porque Jesus, porque o sangue do Cordeiro estava nos umbrais da porta. Eu e você, pode o mundo hoje passar por dores, por angústia, não quer dizer que o crente também não sofra com isso, não quer dizer que o crente não passe por angústia e por tribulação, passa, porém ele tem a tranquilidade de estar protegido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus morreu por nós, Jesus é o Cordeiro Pascual, Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é aquele que veio para entregar a vida por mim e por você, derramar o seu sangue, e quem está coberto ou guardado no sangue de Jesus, acredite, o inimigo não toca, Deus não faz nada contra aquela pessoa, ou não vem trazer juízo contra a pessoa, porque ele está guardado no sangue do seu Filho Jesus Cristo. Então, de hoje em diante, mude a sua história. Corra, comemore a Páscoa, mas uma Páscoa real e verdadeira, uma Páscoa em que você possa ter uma mudança de vida, uma virada de página, onde você possa mudar de uma etapa para outra. Eu vivia no pecado, não quero mais viver no pecado, estava sofrendo no pecado, não quero mais sofrer no pecado, quero estar em Cristo, estava guardado atrás de alguma coisa, ou atrás de alguma máscara, ou coisa parecida. Guarda-te atrás, ou te esconda-te atrás do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se não me foge a memória, 1:29 de João diz, quando João Batista vê ali Jesus passando perto do mar da Galileia, ele diz, olha, ou seja, perto do Jordão, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apaga, ele não esconde, perdão, ele não tapa, ele não cobre, mas ele tira o pecado do mundo. Ele quer tirar o teu pecado, ele quer te trazer tranquilidade para a alma, ele quer dar alívio ao teu sofrimento, ele quer fazer com que esse vazio que está aí dentro do teu coração, este vaziozinho aí que tu não consegue preencher com nada daquilo que você tem buscado e procurado, mas eu te mostro neste dia da Páscoa, o dia da libertação do povo da escravidão do Egito, é o mesmo dia que será a tua libertação, aonde tu irá te aproximar de Cristo e tudo vai mudar, tua vida vai mudar, teu coração vai mudar, tua alma vai ter paz e tu vai ter comunhão com aqueles que tu acha que nunca mais terá comunhão, porque Deus faz com que a gente habite, com que o solitário habite em paz, em lugar tranquilo, e faz com que aqueles que estão no monturo sentar-se na mesa com os príncipes. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Creia nesta palavra e receba para a glória do Senhor nosso Deus. Amém.